Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor nos satisfaz. Senhor, quando temos um vislumbre da glória do Senhor, de quem o Senhor é, quando vamos crescendo no conhecimento de quem o Senhor é, Senhor, tudo à nossa volta perde o valor, pois o Senhor é tudo, 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 e pelo Senhor vale a pena perder tudo, Senhor. Santo, santo, digno é o Senhor. Enche-nos do teu Espírito, enche esse lugar da tua glória. Agora, Pai, vamos ficar quietos, atentos para ouvir, e que o Senhor, pelo seu Espírito, possa falar a esta igreja que tem ouvidos para ouvir do teu Espírito, Senhor. Nos edifica como igreja do Senhor, pela palavra do Senhor, pela manifestação da tua presença neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Aquieta, Senhor, a nossa mente, aquieta, Senhor, o nosso coração, deixa a gente descansar, enquanto contempla quem o Senhor é, se revela, Pai, se revela, Senhor, pela palavra, se revela pelo Espírito da palavra, em nome de Jesus, assim nós pedimos, amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Por favor, pode se assentar, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir dos versículos 20 a 25, esse vai ser o trecho, o texto base para essa ministração da palavra. E eu volto aqui, a ministrar dentro da série Reino de Plenitude, aleluia. E nós vamos ministrar sobre essa verdade. E agora sim, o Espírito Santo me leva a contemplar na palavra de Deus aspectos, muito interessantes sobre o reino de Deus e a forma como ele se manifesta e a forma como ele está se manifestando hoje. E é interessante, porque agora a gente vai ver pelo ensino de Jesus que é o representante do reino dos céus, e onde Jesus está, ele traz esse reino. Ele é, a expressão deste reino. E então a gente vai perceber no ensino de Jesus alguns paradoxos. Interessante, porque a gente não está acostumado com essa outra lógica. Nós estamos acostumados com um sentido, com uma lógica que é muito habitual aqui do nosso mundo. E esse mundo caído, esse mundo onde a nossa mentalidade, desde criança, está viciada num modo de pensar, de valores, de juízo das coisas. E agora Jesus, ele traz o reino chegou, e a forma de você conseguir entrar para este reino é nascendo de novo, é se arrependendo dos seus pecados. E esse reino carrega uma mensagem de confronto a uma natureza pecadora, a uma natureza pecaminosa, a um mundo pecador e caído. Então o que Jesus ensina é chocante para esse mundo, é ao contrário. Porque nós, sem a presença, sem o conhecimento pleno do Senhor, ou o conhecimento do Senhor, nós fizemos o nosso senso do bem e do mal. Nós fizemos a nossa justiça do bem e do mal. E nós fizemos de nós a própria autoridade e juiz entre o bem e o mal.
ficamos sem Deus. E agora, quando Jesus vem e começa a ensinar a lógica desse reino, a mentalidade desse reino dos céus, está tão longe, tão longe, tão longe, nós nos distanciamos tanto a ponto de nos tornar exatamente no extremo do que é o reino dos céus. Então o reino da terra se tornou oposto, se tornou rebelde, ignorante e o pior, escravo, preso. Amém, queridos? E agora nesse trecho eu quero ler para você, e eu quero trazer aqui então a mensagem: plenitude do reconhecimento no anonimato. É um paradoxo. Como assim? Quanto menos eu aparecer, mais eu sou definido em reconhecimento. Quanto mais eu diminuir, mais eu cresço. Quanto menos eu for importante, mais importante eu sou. Que lógica é essa? E aqui, irmão, eu quero trazer esse primeiro paradoxo que eu trago para você pensar. O Senhor, Ele se sente seguro. O ego de Deus, o ego divino, se sente seguro em não aparecer, em não ser reconhecido, mas bem ao contrário, em promover outro que é semelhante, ele reparte, enquanto ele não aparece, o outro aparece. É interessante isso. E o anonimato acontece. O reino de Deus está hoje anônimo. Ele está, mas não está. E olha o que Jesus diz em Lucas 17, 20 a 25. Quem encontrou, diga amém. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disso, aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apresse em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes, desse modo visível, igreja, antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa ou esta geração. Amém, irmãos? Então é interessante porque os fariseus vêm até Jesus e dentro da lógica, se eu fosse um fariseu, é o que eu queria perguntar para esse Jesus que está carregando, sabe, a suspeita de ser o Messias, o Filho do Homem. E os fariseus chegaram até Jesus e eles perguntaram, né? Quando é que vem? Quando é que vai ser manifestado? Quando é que a gente vai ver o grande dia? Porque assim, irmãos, os israelitas, Israel, sempre teve ouvidos viciosos e coração obstinado. Se concentrava mais na revelação do dia da vingança do que no ano aceitável do Senhor. O dia da vingança é está revelado. Mas o ano aceitável, ou seja, o ano de misericórdia, se um dia
é para vingança, 1 ano é de misericórdia. E o coração obstinado por vingança, os ouvidos de Israel, os olhos de Israel, se viciaram em estudar concentradamente mais sobre a vingança de Deus do que a manifestação da sua misericórdia. Eles, então, agora também carregam um coração obstinado, um coração carregado de sentimento de vingança. Por quê? Porque ele é o povo de Israel que sofre em nome do Deus de Israel e, por tanto, sofrer. E eu vou te falar, eles sofrem porque tem um coração obstinado e eles, querendo fazer a vontade de Deus, e até em nome de Deus, estavam com o coração equivocado. De certo modo, até certo ponto, eles faziam aquilo que era certo para Deus, mas não conseguiam colocar um coração motivado certo. Ou seja, irmãos, porque não é só o problema não fazer aquilo que é certo. O problema também diante de Deus é, quando nós conseguimos fazer o que é certo, não é só esse alinhamento das coisas externas, é também interna. Você precisa fazer aquilo que é certo com o coração, com a motivação certa. Israel, então, vai fazendo as coisas exteriores por fora, sendo que tem um Deus que olha para o coração antes da aparência das coisas. E aí, irmãos, a mentalidade interpretativa, hermenêutica, dos rabinos, dos mestres da lei, é ir se concentrando nas profecias que carregam o quê? Um dia da vingança, o dia em que Deus vai virar a mesa sobre os seus inimigos e os inimigos de Israel, e Israel então vai reinar para todo sempre, nunca mais será escrava do Egito, de Babilônia, nunca mais será escrava nessa terra. A verdade é que será então um reino inabalável. E de fato a palavra de Deus carrega essas profecias, mas Israel não se concentra na revelação da palavra toda. Pega uma parte. Entende, irmãos? Inclusive, quando Jesus visitou Israel, o Messias chegou, eles idealizavam o Messias como aquele que carrega exatamente nos seus olhos fogo. Seu manto está manchado de sangue. Sangue de quem? Dos seus inimigos. É o vingador. Mas antes de Israel e toda a terra ver e alcançar o dia da vingança e o vingador, o manto de Jesus seria manchado por sofrimento, pelo próprio sangue. Seria manchado pelo sangue daqueles que são humildes. Porque no dia da vingança, a mancha de sangue é sobre os orgulhosos. Mas como, irmãos, Deus vem visitar apenas com o dia da vingança? Não. Como Deus é humilde, Ele veio visitar a terra antes do dia do juízo. Ele veio nos visitar com o seu caráter misericordioso. Amém, queridos? E é isso que Jesus está ensinando para eles, porque Jesus está sabendo o que eles estão querendo. Quando é que o Senhor, inclusive os discípulos de Jesus, eles ficam assim nesse dilema, hein? Nós estamos aqui, estamos sendo treinados por Ele, mas quando é que a gente vai pegar a espada? Quando é que, Pedrão, né? Pedro mesmo era habilidoso na pesca, mas na faca ele também fazia um regaço. Se precisar. E a expectativa é de que quando é que o Messias vai vir triturando os inimigos de Israel?
Quando é que a gente vai virar a mesa para cima de Roma? E não só de Roma, mas para acabar com todos os nossos inimigos. Nunca mais ser escravo de ninguém, porque o Messias carrega esse caráter de governo e de restauração de um reino eterno sobre a terra. Amém, irmãos? Aí, Jesus vai falar assim, ó, agora o reino já está entre vocês. Ele está dizendo assim, eu estou aqui e eu sou o reino. Eu sou o reino e está entre vocês. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus trouxe o reino, porque Ele é o reino. O reino estava entre nós. E é interessante como o próprio Deus agora fica em anonimato, porque agora ele pega a natureza humana, ou seja, a natureza divina de Deus se esconde para promover a natureza humana. Que coisa, hein? Deus se esvazia da sua divindade, ele some, ele diminui, e agora quem aparece é a humanidade de Deus, numa pessoa. Que incrível, irmão. Por isso que Israel não consegue compreender. Como assim? Cadê Deus? Cadê o Filho do Homem? Está aqui. Mas como assim? Você é de carne, você é de sangue, você chora, você sangra. Não é? Então, antes que Jesus venha num cavalo branco, irmão, para pisar sobre o sangue dos orgulhosos e rebeldes, ele vem carregado ele vem montado numa jumentinha. Na humildade, irmão. Amém? Antes do reino inabalável dos céus fazer plena justiça, desapropriando da posse inimiga e tomando toda a terra e céu em pleno juízo, os inimigos conhecerão a plenitude de sua misericórdia. Amém, irmãos? Por quê? Porque nosso Deus não é orgulhoso. Nosso Deus é humilde, porque o amor é humilde. O amor não se orgulha. E o inimigo que se levanta contra Deus, aqueles que se opõem contra a natureza de Deus, se Deus é humilde, então aqueles que se opõem a Deus são orgulhosos. Não conseguem ser humildes para se juntar à natureza de quem é Deus. E lá em Tiago, irmão, capítulo 2, 12 a 13, vai dizer, Tiago, capítulo 2, versículos 12 a 13, desde quando eu li pela primeira vez esse trecho, nunca mais eu esqueci, porque é maravilhoso. Ele diz assim, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Que coisa, irmão. É para vocês falarem e para vocês agirem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Irmão, lei da liberdade, ei, você tem capacidade de tomar qualquer decisão. Você é livre. Lei da liberdade, você não é obrigado. Então, a lei de Deus, na verdade, não escraviza. A lei de Deus é de liberdade. Escolha. Escolha. Você pode escolher manifestar a natureza de que você foi criado, ou você pode escolher exatamente se opor à natureza criada. Você tem uma escolha. Inclusive, para ser filho meu, filho de Deus, tem uma característica que é principal de Deus, vontade própria. Então, é a lei da liberdade. Escolha.
E ele diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Uau! Porque será exercido juízo. Então, irmão, eu queria que você descansasse em Deus. Porque se você achar que o mundo está descontrolado, que o mal não tem como ser vencido, calma! O juiz, ele é longânimo, ele é amor, ele não tarda, mas se há uma sensação de tardia, na verdade é misericórdia, é uma esperança de arrependimento daqueles que estão opostos. Os inimigos de Deus conhecerão a plenitude da sua misericórdia. Antes que os inimigos de Deus conheçam a plenitude do seu juízo, eles testemunharão em toda a criação de Deus, toda a plenitude da misericórdia de Deus. Isso o faz a autoridade em executar todo juízo sobre os seus inimigos. É mais ou menos assim quando eu dou um conselho para um pai, para uma mãe, na educação de filhos. Irmãos, se um filho seu te aborrecer, não bata com as mãos. O menino está passando aqui, ele está te aborrecendo, está passando, aí você fica irritado, você pega a mão e só faz assim, ó, pá! O moleque... Entendeu, menino? Passa aqui para tu ver. Por quê, irmãos? Porque ao primeiro momento, pai, tu é homem. Se você tiver com raiva, talvez essa raiva sua, ela é muito humana, ela está descalibrada. Sua mão se apressa. A Bíblia diz assim: homem, seja tardio em irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus vem de Deus. Por isso ele diz: descansa, porque a minha vingança é justiça. A tua vingança não é justiça. Você não é perfeito, homem. Você não é perfeito. Eu sou. Se alguém experimentar do juízo de Deus, pode saber, irmão, já experimentou até a última gota perfeita da plenitude da misericórdia de Deus. É por isso, irmão, que o dia está marcado. Se um pai bate com a mão, ele pode rapidamente agir apenas por impulso, descalibrado de um juízo, de uma justiça. Por isso que a Bíblia diz: rapaz, se for bater, pega uma vara. Você entendeu, irmão? Que se até você correr lá no pomar, você já foi andando. Meu Deus, esse menino, eu já falei, já é a terceira vez. Aí tu vai, não, eu vou, agora eu vou. Aí você vai indo, aí Deus vai falando, vai andando com você. Você, mas também, né? Ele está melhorando um pouquinho. E vai, tira, aí tu está lá descapelando a vara, né? E vem falando. Quando você vai no menino, você já está trazendo, irmão, um conselho. Porque justiça é conselho, irmão. Justiça não é um ato isolado de um. É um conselho. Amém, queridos? Então, e a Bíblia até incentiva o pai bater com a vara e diz assim: ele não morre não. Menino não vai morrer não. Não seja abusivo. Não bata com raiva. Bata com justiça. Aí eu te pergunto, você consegue abater seus filhos com justiça? Pois é. Deus consegue. Amém, queridos? Deus consegue, porque Ele é perfeito. Antes do dia da vingança,
o ano favorável da misericórdia de Deus, amém, irmão? Se eu colocar na matemática, um dia da vingança é um dia. E um ano é 365. Os irmãos passaram na quinta série. Entende, irmão? Um dia. Aí, irmãos, nós vamos ver também na criação, 6 dias criando. Terminou. No 7º dia, é dia do Senhor. Ele descansou. A história vai ter 6.000 anos. Sim, senhor. Dá teu jeito de estudar sobre isso. O milênio, o 7º milênio da vida do homem aqui na terra é o dia de descanso. E antes do dia da vingança, o dia do Senhor, vem esse dia, irmão. Vem esse momento, já faz parte do dia. É a vingança do Senhor. Amém? Que é aquela imagem de um Jesus que vem com cetro de ferro, com olho no fogo, com fogo no olho. Entendeu, irmão? E vem cavalgando no cavalo branco. Santidade. Santidade. O único santo que pode meter a pedra na prostituta. O único que não errou. Antes de meter a pedra na cabeça daquela prostituta, Jesus diz: levanta, eu não te condeno. Eu não vim para te condenar agora, eu vim para te libertar. Eu vim para trazer misericórdia sobre você. Agora, levanta e não peques mais. Porque se você pecar e você não se arrepender, vai ter um dia que a gente vai se encontrar, porque está marcado. Se arrependa. Amém, irmãos? Amém, queridos? Jesus amado. Não sei se ficou pior aí a minha mensagem. Essa é a natureza da criação de Deus, Criador de todas as coisas. Ele é amor. O amor é humilde, paciente e bom. O Pai é tão humilde, irmãos, que sua plenitude de reconhecimento de quem Ele é, primeiro está em mostrar aquele que vem por último, aquele que vem depois. Por isso que esse reino, os maiores são os menores. Os últimos são primeiros. Os que se esvaziam são os cheios. Os fracos é que são fortes. Os pobres é que são ricos. Os humilhados é que são exaltados, honrados. Os que morrem em nome dele é que vivem para sempre pelo nome dele. Amém, irmãos? Primeira verdade que eu quero destacar é: o Pai humilde mostra o Filho em toda a criação. Irmão, o Pai humilde mostra o Filho em toda a criação. Olha só, 1 Timóteo 6,16, abre aí comigo. 1 Timóteo 6,16. Eu estou falando que o Pai humilde, ele mostra o Filho em toda a criação. Por quê? Porque a gente vai ter um joio aí no meio, requerendo uma paternidade. Só que o DNA dele, tipo assim, ele se corrompeu pelo próprio entendimento, do pouco conhecimento que ele tinha, que é Satanás. E ele é o pai orgulhoso dos orgulhosos. E o pai, que é humilde, é pai dos filhos o quê? Humildes.
Então, irmão, se você for orgulhoso, o Pai do céu não é orgulhoso. De quem tu é filho? Pastor, pega de leve. Aí, irmão, Jesus falou para o pessoal lá. Hein, vocês falam que Abraão é pai de vocês? Tal. Então, cadê as obras de Abraão? Abraão andou por fé, meu irmão. Vocês estão só na lei. Eu vou falar um negócio para vocês. O pai de vocês é o diabo. Aí eles, misericórdia. Não, porque vocês, dentro de vocês está um sentimento de homicídio. Vocês estão querendo me matar. Vocês estão duvidando da palavra que eu estou dando? Satanás duvidou da palavra. E o Satanás é mentiroso. Vocês estão fazendo todo tipo de conselho entre vocês mentiroso e estão querendo me matar. Eu vou te falar de quem vocês são filhos. De um tal aí que se descongregou da família do pai e ele é orgulhoso. E os rebeldes são orgulhosos. Mas os filhos de Deus são humildes. Amém, irmãos? 1 Timóteo 6,16 vai dizer: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém, irmãos? Eu vou ler de novo para vocês. Tiago afirma que tem um ser de uma natureza que ele habita, ele existe, e é em luz, e essa luz ninguém pode acessar, ninguém viu, nem vai poder ver, e é para esse ser, que ninguém pode ver, ninguém viu, é que tem que ser dada toda a honra e todo o poder. Então, a mentalidade de que você é lembrado porque você é visto, não funciona no reino de Deus. Aqui no mundo, você rapaz, quem não é visto não é lembrado. Então, no reino de Deus, aquele que a gente não pode ver, é que deve ser honrado para sempre. Aqui eu defendo, irmão, a verdade de que o Pai é tão humilde, que tudo que nós podemos ver na criação é a manifestação do Filho, porque o Pai mostra o Filho. Se lá no trono de Deus tem uma luz sendo manifestada, e os seres que Deus criou estão se colocando assim, ó, não pode ver, e estão dizendo santo, 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 essa manifestação é o Filho. E tudo que está na criação é o Filho. O Pai está fora, inacessível, mas Ele cria todas as coisas no Filho e se manifesta aqui na criação pelo Filho. Matou a pau. Filho. O Filho, irmãos, é Ele. Mas para ser manifestado, teve a humildade de trazer tudo à existência, baseado no Filho. Toda a criação foi feita por Ele. Ele é antes de todas as coisas criadas. Vamos para lá. João capítulo 6, versículos 44 a 47. João capítulo 6, 44 a 47 vai dizer: ninguém pode vir a mim,
se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? O último dia, irmão, é esse mesmo. Tem vingança nesse dia, tem descanso nesse dia, tem um reino milenar nesse dia. É por aí. E está tudo explicadinho na Bíblia, viu, irmão? Só para vocês terem uma ideia, é para vocês procurarem isso aí. O dia da volta de Jesus vai escurecer tudo, irmão. Vai escurecer tudo. Céu vai escurecer, sol vai escurecer. Todo mundo vai ter certeza quem é que está chegando. Não tem dúvida não, irmão. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Já está rolando. Ó, vocês vão ver sinal nos céus e na terra, não sei o quê. Já está rolando. Mas o dia, irmão, que o sol escurecer, espera, como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Clarão, irmão. É Ele. Nesse momento, os que estão no túmulo, humildes, que creram na palavra de Deus, do Pai humilde, vão ressuscitar. E estarão com o Senhor nas nuvens. Vão se encontrar nas nuvens. Os que estão vivos, irmão, fazendo o bom combate da fé aqui, nos dias mais terríveis que terá sobre a terra, nos dias mais escuros da terra, eles ainda creem do que Deus disse para eles na luz. Amém, irmãos? Eles vão carregar a luz de Deus nos dias mais escuros da terra. São as testemunhas da fé. Esses serão arrebatados. Aí, meu irmão, aí é que vai rolar um negócio. Vai se encontrar nas nuvens. E aí, meu irmão, ele não vai subir lá. Não, irmão. Eles vão descer com anjos, os redimidos. E aí, irmão, onde vai ter uma cena. 30 dias de juízo do rei cavalgando com o seu cavalo branco, que vem de Edom, e pega todos os inimigos que se levantaram com a besta, ante o Pai e ante o Filho. É o espírito do anticristo. E ali vai rolar uma batalha. É 30 dias, meu irmão. Pá, daqui a pouquinho vai rolar mais 45 dias. E essa vingança está aí, ó. Da volta de Jesus, 30 dias, mais 45 dias, aí que rola o descanso. Reino milenar. Pastor do céu, o que o senhor fumou antes de vir para o culto? Convido você a fumar também essa semana. Vai para a palavra, irmão. Voltando aqui, irmão, e ele diz: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Amém, queridos? Ninguém viu o Pai. Opa! Jesus está dizendo aqui. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. Amém, queridos? Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Irmão, ninguém viu o Pai. É tão humilde que não aparece. Quem que aparece na criação? O Filho. E aí você tem que crer no Filho. Crendo no Filho, você crê no Pai. É uma questão de fé, é uma questão de confiança, é uma questão de humildade. Amém, igreja? Amém, irmãos? E a Bíblia está dizendo, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que veio dele, que é igual a ele, que estava com ele, antes e no começo de tudo. Amém, igreja? João capítulo 1, versículo 18, vai dizer. João capítulo 1, versículo 18 vai dizer. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ah, meu Deus. Então o Pai é tão humilde que faz todas as coisas serem criadas nele, por ele, para ele.
E o pai mostra ao filho. O filho é tão humilde que nem o pai. Que quando está em toda a criação, não requer a glória para si, mas manifesta que a glória é do Pai. Quando dois humildes se encontram, ali a vontade, que é boa, agradável e perfeita, é manifestada. Amém, igreja? Deus forma os humildes na escola do anonimato. E é nessa escola que ele se faz o primeiro aluno. Vou mais um pouco com você. Juízes, capítulo 13, 18 a 23. O anonimato, ele tem um conceito de deixar de aparecer para outro aparecer, não é? O anonimato também tem um conceito assim, ele não aparece, ele não tem nome, entendeu? Aí a palavra anonimato, ou seja, sem nome. Alguém que por nome poderia se orgulhar, mas então, por humildade, ele fica até sem nome. Fica no anonimato. E o reino de Deus carrega a característica do DNA desse Deus. E é interessante, irmãos, porque eu quero trazer para vocês esse texto de Juízes 13, 18 a 23. Porque em toda a Bíblia você vai ver, antes de Jesus ser encarnado, o verbo se tornar carne e habitar aqui, ele visitava a terra numa manifestação. Então, se você for lá no céu de Deus, no céu da glória de Deus, tem uma luz. Essa luz é o Filho. Quando você vai lá para Gênesis e vê que Deus vinha na viração do dia e andava com Noé, né? Com Adão e Eva. Ali, irmão, era o anjo do Senhor. Era uma forma teofônica da manifestação de Deus. Era o Pai? Não, irmão, porque ninguém viu o Pai. Ninguém pode vê-lo. Quem é, então, querida igreja? Exato. É o Filho. O anjo do Senhor. E você vai ver muitas manifestações de Deus vir. Descer. Como anjo, numa figura de homem. Olha aqui, que interessante, em Juízes 13, 18, vai dizer, ele respondeu, veio o anjo do Senhor, visitou a irmãzinha lá, eu esqueci o nome dela, que seria a mãe de Sansão. Rapaz, ele vai falar para o marido dela, ela vai falar para o marido dela, eu tive diante de um homem que a aparência dele assim, era de homem, mas era muito diferente, glorioso. E o pior é que eu nem perguntei o nome dele. E aí, ele respondeu, ela faz a pergunta, né? Eu queria saber seu nome. Aí ele responde, e ele respondeu, por que pergunta meu nome? Meu nome está além do entendimento. Anonimato. Meu nome está além do entendimento. Então Manoá, ao nome da menina, da irmã, apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher, Manoá é o nome do cara, né? Meu Deus. Deve ser Manuela o nome da irmã. A sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Fala para o seu irmão, chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se rosto em terra, né, em adoração. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Versículo 22. Sem dúvida vamos morrer, disse
a mulher, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Entendeu, irmão? Ninguém pode ver Deus, porque se ver, ele vai morrer. Por que, pastor, vai morrer? Porque ele é morte? Não, irmão, porque ele é vida. E a vida que agora a gente tem nesse corpo é morte, é pecado, cheira a pecado. Não suporta a santidade de Deus. É como se fosse, vamos pegar aqui uma bombinha bem fraca, que é a atômica. É uma energia tão poderosa, que faz uma devastidão perto. A santidade de Deus é esse mesmo poder e muito mais, só que em vez de expelir, ela atrai. Ela atrai aqueles que são iguais, mas aqueles que não são iguais, a santidade de Deus rebenta. Por isso, irmão, que ele deu uma freada. Por isso que ele fez a criação e para se manifestar na criação, ele fez uma forma. Isso ele chama de filho, e essa forma, menino, eu vou te dar um tapa já. Brincadeira, tá, filhão? E aí, meu irmão, ele freou, irmão, isso é misericórdia. Você entende, irmão? Se Deus não faz uma forma de se conter na criação, irmão, a criação, sabe, pecadora, a criação que não estaria, né, em obediência, era fulminada. Amém? E aqui mostra, irmãos, a questão do nome. Anonimato é característica de quem é humilde. O reino de Deus carrega essa característica nesse tempo determinado de misericórdia. A igreja carrega esse espírito de humildade. Em Colossenses 1, 15 a 20, irmão, abra sua Bíblia lá, por favor. Colossenses 1, 15 a 20 vai dizer. Olha isso aqui, irmãos. Colossenses capítulo 1, 15 a 20 vai dizer. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, olha que revelação, que é a igreja entra aí, irmão, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, manifestado, né, para morrer e ressuscitado, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, Pai, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém, igreja? Aleluia. Por que uma reconciliação? Porque a família do céu e a família da terra se descongregaram pela lei da liberdade, escolheram não amar o Criador. Eles não queriam ficar no cabeça, que é Jesus, que é o Cristo. Então, a família da terra, que em Adão se descongregou, a família do céu, em Satanás, parte dela se descongregou, outra parte está congregada no cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o começo. E assim como no céu, a família do céu teve uma divisão, assim também na família da terra teve uma divisão. E Cristo é, aleluia, um sacrifício perfeito, no tempo determinado, pré-conhecimento de Deus, sendo sacrifício de amor para reconciliar aqueles que se descongregaram, que podem se arrepender, voltar ao amor do Pai. Amém, irmãos? E o que é o reino de Deus? É o reino indivisível, é o reino reconciliado, é o reino onde a misericórdia de Deus foi manifestada e também o juízo de Deus. Ele chama isso de igreja. De igreja, irmãos. E vai ter um dia
aonde céus e terra se unirá, aonde os seres humanos que se dividiram contra Deus estarão unidos nele, e os anjos que se mantiveram na sua habitação estarão plenamente unidos também com os homens. Céus e terra vai ser um, irmão. E aqueles que não se arrependeram e se tornaram e ficaram orgulhosos, tendo chance de se arrepender, serão jogados, lançados no juízo de Deus, que é a ausência plena de quem Deus é. Amém, queridos? Enquanto Satanás se enganava pelo orgulho, por ver sua aparência, Deus se mantinha humilhado, sem ser visto em aparência. Ele não se limita às aparências. Se o conhecimento torna os homens orgulhosos, todo o conhecimento de Deus o torna o mais humilde em tudo que faz. Irmão, você pega um pouquinho de conhecimento das coisas, você já... Então, aqui vai ter uma palestra, que o especialista na área tal. Pelo pouco conhecimento que a gente tem, a gente já se torna orgulhoso. Aconteceu isso com Satanás. Deus estava revelando quem ele era. Ele, ansioso pelo seu próprio entendimento, se perdeu, se enganou. Não confiou no conhecimento de Deus, não confiou na relação com Deus, porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo espera. Não, ele não esperou. Agiu fora do amor, agiu fora de Deus. Assim também o homem recebeu um pouquinho de conhecimento, também já se tornou vaidoso e caiu. E vem cá, irmãos, você não é orgulhoso pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você acha que sabe? Se você sabe um pouco mais do que o outro, você já quer dar um jeito de humilhar o outro pelo pouco que você sabe. Agora, irmão, eu queria que você pensasse comigo. O Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, sendo Ele aquele que tem todo o conhecimento. Meu Deus, imagine se Ele não tivesse um ego equilibrado e humilde. Amém, queridos? Irmãos, vocês não sabem o alívio que eu tenho de saber que Deus é humilde. Vocês não sabem o alívio que me dá de um Deus que se sacrifica, que diminui para que eu possa crescer. De um Deus que se morre para que eu possa voltar a viver. Queridos, o filho humilde mostra o Pai em toda a criação. Jesus podia vir, agora ele está em carne humana, e agora ele tem uma plenitude do Espírito, ele anda sobre as águas, ele cura qualquer enfermidade, e o Satanás chega nele, depois do seu batismo no Jordão, e leva ele ao deserto e o tenta lá. E ele faz a tentação, fala assim, hein? Porque Jesus tem vontade própria. Você já pensou? Eu consegui 1/3. E olha o que eu tive de vantagem. Ganhei a terra. Ganhei os homens. Estou fazendo o meu reino. Se nós nos juntar, se 2 orgulhosos se juntar, nós vamos acabar com os 2 humildes, ou 3 que se juntam em humildade. Nós vira a mesa. Por que você acha que Satanás não se arrepende? Porque ele pensa, ele trama, que ele pode de alguma forma conhecer o que Deus conhece e ter o poder do conhecimento que Deus tem. Mas não é só sobre poder e nem conhecimento, é graça. Amém, igreja?
Jesus vence Satanás com a palavra que sai da boca do Pai. Amém, igreja? Aleluia. Queridos, lá em João 14, 6 a 11, diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Jesus mostra o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Meu Deus, o Filho agora está em cena. Ele era invisível, agora ele se torna visível num corpo humano. Humano, irmão, o divino se esvazia com humildade e toma em anonimato a divindade para aparecer em humanidade. E com humildade, em humanidade, ele poderia mostrar toda a divindade. Não. Ele poderia se promover. Não. Toda a glória do Pai. Amém, igreja? Jesus estava passando, fazendo bem, aí alguém falou assim: ei, o Senhor é bom. Jesus para, olha para o cidadão e fala: bom é o Pai. A glória dele. Eu vim para mostrar quem ele é. Aleluia. Amém, queridos? A Bíblia diz em Filipenses 2, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, todos os anjos caídos se dobrarão, todos os anjos que estão de pé diante de Deus se dobrarão, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra, no inferno, os mortos e os vivos se dobrarão de joelho diante daquele que é exaltado pelo Pai. Amém, irmão? Toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Paulo está dizendo, eu não preciso estar presente para vocês honrarem as obras e quem eu sou como apóstolo. É quando eu estiver ausente que vocês podem fazer isso e honrar isso. Então é assim, irmãos. Nós não podemos ver o Pai, mas o Filho foi manifestado há quase 2000 anos atrás. Agora tem uma coisa maravilhosa, irmão. Se o Pai mostra o Filho quando vem, mostra o Pai. Mas tem algo extraordinário que Ele veio fazer.
E esse é o terceiro ponto. É que toda criação humilde mostra o Pai e o Filho. O pai humilde mostra o filho. O filho humilde mostra o pai em toda a criação. Mas toda a criação humilde, ou seja, aquela que não se rebela, ou aquela que se rebelou e volta com o coração humilde para o pai, essa criação humilde mostra a glória de Deus Pai e do Deus Filho, pelo seu Espírito. Amém, irmãos? E o Espírito, você pode ver, irmão? Ele nos deu o seu Espírito. Ele está em nós, igreja. E nós agora somos representantes desse reino. Você fará o reino visível, levando o Pai e levando o Filho. Amém, queridos? Para toda a criação. Em João 14, 12, vai dizer assim, ó: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Olha que lindo, irmãos. Versículos 16 vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está dizendo: eu estou aqui agora com vocês, eu vivo com vocês, mas quando eu for para o Pai, eu vou deixar o conselheiro, e Ele viverá em vocês. Aleluia, glória a Deus. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Amém, igreja? Aleluia. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz em Efésios 3, 14 a 19. Olha que lindo isso aqui, irmão. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do ser com poder por meio do seu Espírito. Amém, igreja? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. É lindo, irmão. Você sabia? Esses dias, ouvindo uma conferência, eu aprendi, eu fiquei com isso no coração. O pastor estava pregando que o João Batista, a mãe dele foi engravidada, né? De uma forma sobrenatural, já não tinham idade. E aí, o anjo vem e fala com o pai dele, ele fica mudo, e na hora de dar o nome para a criança quando vai nascer, ele volta a falar, e ele fala: o céu chama esse menino de João. Vocês estão querendo dar outro nome, mas o nome dele é João. Amém, queridos? E é muito interessante, irmão, porque nós temos uma promessa do seguinte: aqui na terra, irmão, nesse mundo caído, me chamam de Salim, mas tem um nome que está escrito nos céus. Eu vivo ainda anônimo aqui, mas quando o reino de Deus vier de modo invisível no seu dia, esse nome vai ser conhecido. Os céus me chamam pelo nome, esse nome está escrito nos céus. Alguns dos discípulos de Jesus se alegravam em expulsar demônios. Jesus diz para eles: olha, se alegrem, porque o nome de vocês estão escritos no céu. Porque o Pai de vocês tem um nome, e vocês têm um nome, o nome do Pai. Queridos, ainda estamos anônimos, a gente ainda não sabe o nome que os céus
tem escrito, porque pertencemos a essa família, a essa herança. Mas eu queria que você ficasse assim, sabe, em temor e em gratidão a Deus. Eu quero ler para você, por favor, fique de pé. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, cuidado, seu nome pode ser riscado. Por quê, pastor? Por causa da lei da liberdade. Você tem que crer até o fim. É pela fé, e só pela fé. Se você não crer, você pode estar sendo condenado. O versículo 25 diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele que veio dos céus se tornou conhecido e trouxe o reino, e trouxe a justiça do reino, e trouxe a lei do reino, trouxe a palavra do reino. Ouçam, vocês que têm o Espírito de Deus, não rejeitem. Se homens falaram em nome de Deus aqui na terra, e aqueles que recusaram a palavra foram punidos, quanto mais nós, que recebemos a palavra daquele que veio dos céus. E ele não veio, irmão, agora em momento para se vingar. Ele veio para manifestar toda a plenitude da sua misericórdia. Amém, irmãos? Eu quero ler para você, por favor, Apocalipse 3, 6 a 12. Diz assim: feche os teus olhos aí, só para você se concentrar em ouvir. Não veja, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele abriu os céus, igreja, e só ele pode fechar. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vem em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus, e dele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome
da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia. A Bíblia diz que você vai ganhar, irmão, uma pedra branca que tem o seu nome, irmão, escrito. Então, queridos irmãos, ainda estamos anônimos, ainda fazemos em nome dele, para ele, por meio dele, para que ele, o nome dele seja glorificado, amém, irmãos? Que o Salim morra, que o Salim diminua, para que o Cristo que está em mim seja manifestado. Mas haverá um dia que ele honrará os que o amaram. Amém, igreja? E sabe por que ele vai se levantar em vingança? Por causa daqueles que ele amou, e daqueles que ouviram do seu amor, e o amaram, perseveraram em amor. É por isso que aqueles que não creram, estão reservados para um dia de juízo. Então, querido irmão, querida irmã, igreja que tem os ouvidos para ouvir a voz do Espírito, ouça, permaneça, combata o bom combate da fé, porque o dia do Senhor está chegando. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar e obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Aonde você chega, o nome dele tem que chegar. Convém que você diminua, para que o nome dele cresça. Convém que você morra, para ele viver em você. Porque enquanto ele esteve aqui, ele viveu para morrer, para que você pudesse viver. O caminho que ele nos convida a caminhar, ele fez primeiro. O pai mostra o filho em humildade, o filho mostra o pai em humildade, e a sua igreja mostra no espírito dele o pai e o filho. Amém, igreja? Aleluia. O que você fala, abre os céus ou fecha os céus. O que você faz, chama o céu ou repele os céus. Aonde você pisa a planta dos seus pés, você é uma embaixada do reino dos céus, que agora é, mas ainda será com plenitude. Igreja do Senhor, vamos às nações, vamos às ruas, becos, vamos levar o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, se humilhem diante da poderosa mão de Deus, porque no tempo devido, igreja, Ele os exaltará. Aleluia. Recebe do Espírito dele, recebe o Pai, recebe o Filho, recebe. Recebe.
Leve o Pai, leve o Filho pelo Espírito. Viva nele. Oh, dê para ele uma canção. Oh, o nome dele é doce, mas haverá um dia que os seus olhos serão como fogo